Capítulo 146. Pausa dramática. Ainda é 4/8/1944, mas já passa das 14 horas. E se até ali, as coisas andavam bem para a salvação, inacreditavelmente, tudo mudaria a partir de agora. Monton, uma cidade pequena, a 12 quilômetros de Ventimiglia, era praticamente fantasma. Desde o início do conflito, pela proximidade com a Itália em regime fascista, a mesma vinha sendo evacuada. Quem saiu, não voltou. Refugiados em cavernas, constantemente metralhadas, vivia quem resistiu e ficou. A polícia local havia sido presa. E uma força de retaguarda alemã estava entrincheirada em pontos altos da localidade, agindo de surpresa. Cortes de luz e gás, eventuais. No último junho, destruição do porto e cais. Proibições, buscas e toques de recolher. Racionamento de pão por 28 dias, deixou muita gente sem ter o que comer. Os tempos já foram piores, mas ainda assim não se tinha muito a agradecer. Seguindo adiante, os confrontos militares prosseguiam intensos até a fronteira. Campos minados e obrigatoriedade de se ter um passe convincente que demonstrasse e justificasse a extrema necessidade de circular por lá, para arriscar apresentar aos inverossímeis oficiais presentes em cada barreira. Assim como, de trem, era impossível ir além também. Informações completas, passadas pela atendente do Citron Reclus, um pequeno bar, ainda aberto. Oferecendo um cardápio de notícias, que mudavam da água para o vinho, as opções de Pauline e Ernesto. Mais que um balde de água fria, para quem já estava com sede e fome, tendo que engolir algo tão indigesto. Sem muros, a entrada ilusória na liberdade permanecia escancarada. Mas eles, infelizmente, tinham chegado numa hora errada. Capítulo 147. Plano V. Tão perto e tão distante. Buscamos respostas no universo, ignorando que nosso interior é misteriosamente ainda mais hermético, e que a segurança reside nos instantes. A luz no fim do túnel havia se apagado. Da janela do estabelecimento, se via fumaça em direção aos limites dos países, ao fundo, e o campanário da cidade ao lado. As notícias sombrias deixavam tudo claro. Prosseguir era de extremo risco e retornar cobrava um preço caro. Monton, agora se revelava um abismo sinistro, empurrando Ventimiglia às profundezas do Tártaro. Se viver exige preparo, sobreviver carecia de amparo. E os estômagos roncaram. Água para corpos trépidos e bocas secas. Sanduíches de presunto, em pães adormecidos, e sobras de torta de maçã com geleia de figo, era só o que o lugar oferecia, e que ainda se aproveita. Depois de tantas vividas, nada se rejeita. Saciaram as necessidades com o que apareceu. Mas a mente não tão facilmente assimilaria os golpes que há pouco recebeu. Precisavam de um tempo para pensar no que fazer. Perguntaram se ao menos havia um lugar seguro para passar a noite, enquanto decidiriam o que iria ser. Perto dali, uma hospedagem. Longe da parte mais alta. Uma vantagem. Combinando de Ernesto se identificar como funcionário da linha férrea, a executar um projeto, num eventual registro, como camuflagem. Mas ninguém perguntou. E o tempo passou. De tanto cansaço, naquela noite, foi possível dormir. No entanto, mais 2 dias ficaram praticamente reclusos no quarto, saindo apenas para comer, e com muita prudência conversar, discutir, refletir, e assentir sobre o destino a seguir. Até que decidiram sair e partir. Capítulo 148. Roque. Em 7 de agosto de 1944, Pauline e Ernesto decidem voltar. Dar um passo para trás para impulso pegar. Pensamento à la Abel Bonnard, poeta e político francês. Ministro da Educação colaborador do regime Vichy, junto ao nazismo, que vinha cair também naquele mês. Decisão difícil que implicou demora. O casal alimentava a expectativa da melhora, vivendo a realidade da piora. Arrasados, durante aqueles dias, não viram diferença na atmosfera. Os barulhos de canhão não cessaram e suas unhas não resistiram à espera. O lugar continuava com pouquíssima circulação e intensa tensão.
No tabuleiro da guerra, 2 casas voltar, poderia fazer diferença em guardar posição e com mais força atacar, quando alguma coisa mudar. Muitas vezes no acostamento da estrada da vida, os sonhos ficam pacientemente esperando para dar carona em direção à felicidade. Foi um choque saber do grave panorama logo de cara, mas foi melhor que terem sido pegos, tragicamente de surpresa, em fragilidade. Estavam passados, porém vivos. Mudando o rumo da rota à primeira cidade em território italiano, até a terra natal do marido. Apesar de quase tudo que se tinha, já ter ido. Eram 2, e suas malas fazendo companhia, levando intimidades e saudades. Indo, e agora voltando pelo mundo, enquanto o mundo dava voltas forçando necessidades. A esperança deve ser a primeira a nos mover. Sem muito mais tempo a perder, e mesmo sem muita coragem transparecer, não havia mais o que fazer, e pareciam já cansados de correr. Ameaçados por todos os lados, sem que ninguém os visse, naquela segunda-feira, torcendo para que o mal não os tocasse, partiram de volta a Nice. Capítulo 149. Pontos de vista. Voltar é um engano. Estamos sempre indo. Deslocados por ações e reações, causas e efeitos, do organizado e ininterrupto conjunto de incertezas no fluxo dinâmico dos episódios individuais e coletivos, macros e micros, que vão surgindo. Eis o código de existir. Necessário entender para decodificar a atitude de não desistir. 30 quilômetros, num curso já conhecido. Um afastamento calculado em curto prazo para prevenir que o plano maior do casal não fosse destruído. Nice era onde ficaram bem. Nada nunca foi garantido, havia perigos, mas talvez menos se comparado ao que poderiam enfrentar, se saindo de Monton, fossem além. De volta à estrada. Porém, aquela nova ida foi demorada. Pelo outro lado do caminho já passado, tudo estava diferente. As pontes não existiam mais, e casas destruídas lhes confundiam as mentes. Estavam aqui há poucos dias. Bombas deixam marcas particulares, mas apagam as autorias. Por alguns trechos, não se podia mais passar. O sol continuava a brilhar pelos campos, agora cheios de cinzas ainda abrasadoras, onde não se ouvia mais pássaros a cantar. Os veículos, que já eram poucos, sumiram. A pequena capela perdida, em algum lugar de uma estradinha, nenhum dos 2 mais viram. Ponto a ponto com dificuldade. Pausas e passos prevendo que bem rapidamente logo ficaria tarde. A distância a percorrer se alargou. O crepúsculo se abeirava, e pios de aves noturnas Paulina escutou. Andaram por muito tempo. Aguardando por carona, ainda mais. O raciocínio ensaia um arrependimento, o juízo censura a filosofia sobre andar para trás. Nas sombras, sem pão, nem pneus. Em rumo, de pés no chão, e com Deus. Capítulo 150. Portas da Esperança. Os dias são mais longos no verão europeu. Escurece mais tarde, deixando o tempo mais claro, afastando o breu. 18h10, ainda há um resto de sol, e numa centelha de redenção, 3 carros num comboio, sendo 2 civis à frente, e um da guarda francesa no apoio, uma dádiva aconteceu. Eles param. Há um padre no banco do passageiro do primeiro, que pelo colarinho branco eclesiástico, Ernesto reconheceu. Pergunta para onde o casal está indo, e vagas no transporte, no banco de trás, ofereceu. Só podia ser um milagre. Prontamente aceitas, e mais ninguém nos carros atrás, desceu. Igualmente a última carona, o silêncio prevaleceu. A diferença é que desta vez, iam sendo conduzidos por, teoricamente, anjos trajando vestes que reluzia confiança, o que os tranquilizou e a tensão amorteceu. Um carro de passeio, um pequeno ônibus e um caminhão. Deslocando-se em velocidade moderada, há 10 minutos sem ter feito mais paradas, tendo o destino desejado pelos cônjuges como direção. Da janela, muita mudança se podia notar. O clima endureceu. Como se tivesse transcorrido muito tempo que passaram por lá, até a segurança se fortaleceu. Um posto de vigia no acesso de uma cidade inclusive. Um piscar de faróis do último veículo como sinal para passagem livre.
Numa rápida análise dos dias passados, era provável que quando andaram por aquele chão, pelos riscos haviam passado de raspão. Agora escoltados e seguros, o marido agradeceu. Mais uns 20 minutos e o ponto final da viagem apareceu. A entrada da Livre Nice, civil. Chegando com a presença de estranhos na porta, atraindo em Pauline os conhecidos, aperto no peito, e arrepio.